Olá, paz do Senhor a todos. É com muita alegria que eu estou aqui gravando o meu terceiro vídeo para o canal, para que a palavra do Senhor alcance almas. É o objetivo, né, de eu estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com vocês. Vamos começar sempre com uma oração, pedindo que Jesus opere, né? Ele que faz todas as coisas. Jesus querido e amado, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe essa ministração da tua palavra, a leitura da tua palavra, tudo que vai ser falado, Senhor. Que seja tudo para a honra e glória do teu santo nome. Deus Pai, Deus querido, eu oro a ti no nome de Jesus para que o Senhor abençoe essa ministração e que as vidas que, porventura, visualizar este vídeo, ouvir essa palavra, sejam impactadas pelo poder que vem de ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Essa passagem é uma passagem bastante conhecida, que é a passagem do cego de Betsaida. Se encontra no livro de Marcos, capítulo 22, versículo 25 até o 25. Chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. Glória a Deus, até aqui. Essa passagem é uma passagem muito interessante porque fala de um milagre que Jesus fez de maneira gradual. Esse homem ele era cego e ele não via, né? Era cego de nascença. E a palavra de Deus ela fala que Jesus, no livro de João, no capítulo 9, do 1 ao 7, também fala dessa passagem, e ali tem um versículo que coloca que os discípulos perguntam para Jesus, mestre, por que ele nasceu cego? Foi ele que pecou? Foram os pais? E Jesus fala assim, não foi ele que pecou, nem os pais, mas foi para que se manifestasse o poder de Deus. Então, o poder de Deus, ele se manifesta através de curas, de milagres. As curas, irmãos, ela existe, é uma verdade. A gente sabe que existe muito embuste por aí, muita fraude, mas existem milagres verdadeiros. Eu tenho certeza que, se esse vídeo tiver algum alcance, pessoas vão colocar lá nos comentários assim: olha, eu fui curada, eu recebi uma cura de Jesus. Deus fez algo, eu mesmo já recebi curas. O meu pai, ele teve uma. Porque é interessante a gente ter curas que tem o. Assim, o médico, né? O exame, né? Para comprovar que. O meu pai, ele recebeu uma cura e foi comprovada, né? Pela ciência. Ele estava com uma cirurgia já marcada de vesícula, estava tendo muitas crises, estava sofrendo muito. E um dia Jesus usou um pastor, orou por ele e tal. E aí, mas já estava tudo marcado, ele ia no médico porque é correto a gente procurar os médicos, né, para nos ajudarem. E quando a gente está com alguma enfermidade, fazer um check-up, isso é bíblico, né? A gente tem que ter esse zelo também pelo nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, a gente cuidar de tudo, fazer um exame, né? O check-up para ver se está tudo certinho, o exame de sangue, cuidar da alimentação. Isso é importante. E meu pai estava ali já com aquele exame tudo pronto para fazer a cirurgia, porque era caso de cirurgia. E ele, quando ele foi fazer um último exame para que ele fosse fazer a cirurgia, o médico pegou e olhou, não tinha mais nada, tava nada. Tinha pedra, tinha lama, falava uma série de coisas nos exames anteriores. E naquele exame não tinha nada. E aí o médico falou assim, mas como o senhor não tem nada? Ele falou assim, então foi um milagre. Meu pai falou. E meu pai não é, meu pai não é cristão, assim, ele não vai à igreja, sabe? Ele diz que ele é cristão, mas ele é um cristão, assim, que não frequenta a igreja, nem na dele, assim, do jeitinho dele. Mas ele sabe que Jesus ele é vivo, ele é real, ele opera. E ele falou assim: não, é oração. Aí, da oração da minha esposa, que minha mãe é uma cristã e é uma mulher de oração, de círculo de oração, uma mulher assim, né, virtuosa. Mas era todo mundo orando, era a igreja orando, o círculo de oração orando. E é tão legal que quando a gente fala, conversa com as irmãs do círculo de oração, eu sempre gosto de falar assim, que todos os pedidos que são feitos ali, todas nós oramos juntas, né? E quando tem um milagre, o milagre todo mundo está recebendo aquele milagre.
Então, era a igreja do Senhor orando por ele. Então, Jesus fez esse milagre. Então, existe milagre ainda, irmãos. Existem milagres. Pode parecer para alguns uma coisa simples, né? Eu quero ver ainda outros milagres, né, de Deus, mas eu creio nos testemunhos que os irmãos contam de cura de câncer. Eu ainda não tive a oportunidade de ver um cego enxergando, mas a minha filha, ela passou por uma cirurgia e bem séria de ceratocônia e eu orava muito por ela, porque ela teve que fazer logo nos dois olhos, ela é uma menina bem nova. E eu fiquei muito preocupada, assim, e eu pedindo sempre a Jesus, Senhor, que ela passou pelo médico, né? Teve um milagre gradual aí, é nisso que eu quero chegar aqui através dessa palavra. E ela fez aquelas duas cirurgias ali, ela fez primeiro um olho, porque ela ficou com medo de fazer as duas vistas no mesmo dia, e normal, né? Eu também fiquei bem temerosa, mas fiquei orando, pedindo a Deus. E aí ela fez aquela cirurgia, e tem que fazer acompanhamento sempre, né? De 6 em 6 meses tem que estar acompanhando. E no último acompanhamento dela, o médico falou assim: Olha, tá perfeito, não teve avanço, tá tudo ótimo. Ela não precisa vir aqui daqui a 6 meses. Daqui a 2 anos você vem para fazer aquele check-up assim, de exame de vista. Irmãos, nem óculos de grau ela precisou. Ela usava um óculos antes, ela não precisa. E ela vive lendo, ela faz faculdade pela online, ela está sempre com o computador com o rosto em tela. Então, assim, eu só posso agradecer ao Senhor. Eu creio no milagre gradual também. Porque mesmo que a gente esteja passando por uma enfermidade e a gente esteja usando os médicos, porque os médicos também são instrumentos de Deus, e tem muitos médicos que são cristãos, que creem, porque eles também vivenciaram milagres. Tem outros que vivenciaram milagre, mas são duros de coração. É aquilo que Jesus fala, dureza de coração, que é o que entristecia Jesus. Quando Jesus ficava meio irritado, meio entristecido, era por causa da dureza de coração. Porque tem pessoas que veem os milagres e não acreditam, não se rende ao poder de Deus, ao sacrifício de Jesus, né? A mensagem da cruz, não se rendem. Então, mas Jesus ele faz milagres assim também, usando os médicos. Esse cego, ele foi curado gradualmente, por quê? Porque primeiro, Jesus impôs as mãos sobre ele, diz aqui no versículo 23, impondo-lhes as mãos, aí Jesus impôs as mãos e perguntou, você está vendo alguma coisa? E o cego disse sim, olha, eu estou vendo, mas eu estou vendo os homens assim como árvores, quer dizer, ele não estava vendo nitidamente, ele não estava vendo com nitidez, de modo 100%, ele estava vendo com dificuldade. Aí Jesus pega esse homem e diz assim na palavra do Senhor: depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos. E ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Ou seja, Jesus, no primeiro momento, impôs as mãos, fez levou ele para fora da cidade, cuspiu nos olhos, né? Perguntou se ele via alguma coisa, ele estava vendo ainda meio difícil, estava vendo os homens pareciam árvores, mas depois que Jesus tocou nele de novo, falou com ele, olhou nele, aquele homem foi totalmente restabelecida a visão dele. Totalmente, ele passou a ver nitidamente. Diz aqui, ó, ele via de longe e já distintamente a todos. Então ele já sabia o que era homem, ele já sabia o que era árvore, ele já sabia o que era bicho. Ele já sabia, então Jesus fez esse milagre nele. É o único relato na Bíblia de uma cura gradual, que é o cego de Betsaida. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que esse Jesus que curou esse cego, ele também se manifesta nas nossas vidas, às vezes de maneira também gradual, porque muitas pessoas elas querem o quê? Elas querem o milagre rapidamente. Nós vivemos numa época de muita tecnologia. Você vê, às vezes as pessoas não têm tempo para parar para ver um vídeo. Porque, 15 minutos, não, ela quer 30 segundos, segundos, porque elas querem tudo muito rápido. E às vezes as pessoas são assim também em relação ao mundo espiritual. Elas querem ver a manifestação do poder de Deus imediato, elas querem que a porta do emprego seja aberta agora, elas querem que o milagre seja feito agora. Isso também acontece, mas nós devemos lembrar que Deus, ele é soberano, que o Senhor é soberano, ele conhece todas as coisas, ele sabe todas as coisas.
talvez fosse necessário que aquele homem fosse curado gradualmente. Sabe por quê? Porque quando diz aqui que Jesus, olhando firmemente, Jesus olhou bem para ele, Jesus queria ver a fé dele. Porque no versículo 22 também diz ali que esse cego foi trazido e rogaram-lhe que lhe tocasse. Então foram pessoas que levaram aquele cego até Jesus. Vocês estão entendendo? Então ele foi lá porque, né, o pessoal que era cristão, que já acreditava em Jesus, já tinha visto a manifestação do poder de Deus, falou: vamos levar isso. A gente às vezes faz isso com as pessoas, a gente quer que aquela pessoa aceite Jesus, a gente leva na igreja, faz aquele empenho todo. Mas é preciso que a pessoa tenha um encontro com Jesus. E aí, quando Jesus falou firmemente com ela precisava, aquele cego precisava daquele momento com Jesus. É como Jesus estivesse falando assim: você está vendo que você está enxergando um pouquinho? Você está crendo agora? Você está acreditando que eu faço? Então, eu penso, né? Aí é o meu pensamento, que era necessário que Jesus fizesse com aquele homem, para que ele cresce. Teve outros casos, né, que a gente vê os homens gritando: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim. Eles alcançaram a cura imediata. Jesus faz isso. Mas esse caso, Jesus teve que estar em contato com esse homem duas vezes. Aquele paralítico que foi descido pelo telhado, ele foi descido, foram pelos amigos também, mas eu acredito que ele tinha fé, porque logo que ele desceu ali, Jesus o curou. E as pessoas viram o poder de Deus. Era um homem paralítico numa cama. Aquele precisava, né, que fosse levado até Jesus. Ele precisava. E Jesus curou imediatamente. A mulher do fluxo de sangue, aquela mulher que ouviu falar de Jesus, ela ouviu, ela saiu rastejando no meio da multidão. Se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu vou ficar curada. E aquela mulher foi lá e tocou na orla do vestido de Jesus. E ela fez isso também porque ela não queria, para ela poder se atirar de Jesus, como a multidão fazia, né? Mas ela sabia que a condição dela, que aquele fluxo de sangue a tornava imunda naquele contexto que ela vivia, na cultura, né, daquela época. E ela foi até lá e tocou na orla porque ela não queria que Jesus ficasse imundo, porque uma pessoa pura não podia tocar no impuro porque ficaria imunda também. Ela não queria que Jesus ficasse assim. Ela foi lá, tocou na orla de Jesus. E ela foi limpa instantaneamente. Ela ficou curada daquele mal, porque ela sentiu que ela foi curada. Ela sentiu, porque ela devia ter aquela situação devia ser extremamente desconfortável para ela. E isso deixava aquela mulher completamente excluída da sociedade. E ela foi ali se rastejando. E quando Jesus falou quem me tocou, ela sabia, porque ela sentiu a manifestação do poder de Deus na vida dela. E ela falou: fui eu que te toquei. E Jesus, vá, a tua fé te salvou. A fé dela não apenas a curou, mas também a salvou. Então, mais importante do que os milagres, irmãos, meus queridos, mais importante do que o milagre em si, é a salvação da nossa alma, é a nossa salvação. Para isso que Jesus veio, para isso ele se manifestou, para que toda criatura que crer nele seja salva, para que as criaturas crescem e fossem libertas do poder do pecado e do mal, da iniquidade. Todos nós, queridos, nós nascemos com a essência do pecado. Quando Adão e Eva pecaram, eles desobedeceram a Deus. A desobediência trouxe maldição para a terra, trouxe o mal para a terra, trouxe a iniquidade. A, a, a desobediência permitiu que Satanás pudesse investir a hora que ele bem entendesse sobre a vida dos homens. Ele só para quando Deus interfere. E Deus interfere. Quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor interfere na ação de Satanás, naquilo que Satanás preparou para destruir o homem. Deus, ele é maravilhoso, queridos. Ele é maravilhoso. E como Jesus falou para os discípulos, quem que pecou foi ele? Foi o pai? Por quê? Por que ele é enfermo? Não, foi para que se manifestasse o poder de Deus. O poder de Deus ainda se manifesta hoje, meu querido. O poder de Deus ainda pode se manifestar na sua vida. Basta você crer. O poder de Deus, ele não está inerte. Ele não está adormecido. O poder de Deus, ele ainda se manifesta hoje,
Mas como que esse poder de Deus se manifesta? Através de nós, seres humanos, que cremos, que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Jesus, ele é um pai amoroso, ele é um pai. Aquele cego tinha uma doença congênita, ele nasceu com aquela enfermidade, com aquela doença. Ele nasceu daquele jeito. Mas Jesus cura até essa enfermidade. Para ele, não existe tamanho de milagre. Jesus ele pode fazer milagre de qualquer que seja o tamanho, grande ou pequeno. Ele faz milagres de pequenas coisas também. Quando eu era menina, às vezes a gente passava assim, por algumas dificuldades na vida, sabe? O meu pai ele era pescador, então imagina, né? Quando tinha pescaria, e naquele tempo não é como hoje, que hoje em dia tem o Defeso, né? O pescador recebe lá um pagamento, um salário para ajudar no orçamento, na época que não tem pesca, né? Para não ter pesca predatória. Hoje em dia tem uns recursos assim, mas naquela época que eu era criança, não. Então, assim, o meu pai tinha que guardar um dinheirinho para que na época que tivesse, assim, não tivesse pescarias, de poder se alimentar daquele dinheirinho e pagar, assim, as coisas básicas, luz, água, né? Não tinha telefone, não tinha nada disso, era luz, água e só isso aí, já era um luxo para a época. E ele guardava aquele dinheirinho ali, sabe, meus irmãos? E às vezes a gente passava por algumas dificuldades. E eu lembro que eu já era crente nessa época. Eu aceitei Jesus, eu tinha 14 anos e eu aceitei Jesus lendo a Bíblia, sabe? Eu comecei a ler a Bíblia. Ninguém, assim, eu tinha uma avó que era crente, mas ela não era muito de falar. Eu às vezes pedia para ela contar uma história bíblica, mas ela era muito simples. Ela me contava sempre as mesmas histórias, sabe? E quando eu era criança, eu só tive dois livros. Eu só tive um livro, o Daniel na Cova dos Leões, e o outro livro era a Arca de Noé. Então eu lia aquilo, lia e relia várias vezes, porque eu não tinha livro. Eu só tinha os livros da escola, quando eu ganhava, assim, da escola, né? E aí eu lia aquelas histórias e tinha textinhos que eu até decorava, porque eu não tinha livros, né? Não tinha. Então eu gostava daquilo, gostava da Bíblia e gostava das histórias bíblicas. Então eu comecei a ler a Bíblia e eu entendi a mensagem. Eu comecei a ler, eu li todo o Novo Testamento e eu entendi a mensagem. E aí eu aceitei Jesus como meu Salvador. Ali eu tinha de 13 para 14 anos, com 14 anos eu me batizei nas águas e desde então eu sirvo Jesus até hoje. Então eu estou há quase 40 anos servindo a Jesus, né? Quase 40 anos já servindo a esse Senhor. Então, assim, aí o que eu queria contar? Aí naquela época de dificuldade, assim, teve uma vez que não tinha margarina, sabe, assim. Na época a gente chamava de Claybon, não sei se pode falar a marca aqui, mas acho que nem tem mais, não sei se tem mais essa marca. A gente chamava de Claybonzinho, a margarina, né? Aí eu pensei assim, poxa, eu não gosto de comer pãozinho sem margarina. E aí eu orei, eu falei, eu era uma menina, eu orei, eu falei, Senhor, não deixa nunca mais faltar margarina, Senhor. Eu não gosto de comer pãozinho seco, não gosto. Eu gosto de pãozinho com margarina. Tem como botar açúcar, mas a margarina fica mais gostosa, né? E eu orei aquilo, irmãos, depois daquela oração, nunca mais faltou na nossa casa a margarina e outras coisas, queijo, presunto, requeijão. Sempre tem hora que a gente tem vontade de falar, compra. E tem. Nunca mais faltou margarina, irmãos. E Deus abençoou que a gente pôde até ajudar outras pessoas. E a gente ajuda outras pessoas até hoje. Então, assim, eu vejo assim como Deus ele é maravilhoso. Ele responde às nossas orações nos mínimos detalhes. Tu acha que se Deus ele se preocupou com a margarina da minha casa, ele não vai se preocupar com a tua necessidade, com a tua dificuldade, com a porta de emprego, com a cura da enfermidade, com a salvação de uma pessoa da tua família? Querido, busca o reino de Deus, busca a justiça do Senhor. Como aquelas pessoas que foram lá e levaram aquele cego até Jesus. Elas levaram até Jesus porque elas sabiam que Jesus podia curar. E Jesus curou, ainda que em duas etapas. Talvez porque aquele homem precisava de um pouquinho de fé. Porque nós precisamos acreditar. A palavra de Deus diz: bem-aventurado os que não viram e creram. Então nós somos bem-aventurados porque nós não vimos Jesus operando os milagres ali como ele fazia lá na Galileia, naquelas cidades por onde ele passou. Ele ia nas cidades, ele ia nas sinagogas, ele pregava e ele manifestava o poder dele, mesmo não querendo aparecer com os poderes dele, né, com o poder dele de cura, de milagre, porque ele queria que as pessoas se arrependessem dos pecados. Porque eu acredito que muitos receberam a cura, mas esqueceram do dono da cura. Como aquela passagem dos leprosos, né? Jesus curou 10.
10 leprosos. Uma doença que na época era incurável. E que ainda hoje, né? Hoje mesmo tendo cura, ela ainda se manifesta no mundo. Mas aí só voltou um para agradecer Jesus e era samaritano. Olha que coisa. Nem era do povo de Deus, nem era um israelita, era um samaritano. E tinha até uma briga, né, entre os samaritanos e os judeus. Tinha um conflito ali. E Jesus curou e ele foi lá e voltou e agradeceu. E Jesus falou. Porque não que Jesus quisesse o agradecimento, assim, não era a intenção dele. Ele fazia o milagre porque ele ama as pessoas, ele tem compaixão. Mas é necessário a gente ser agradecido. A Bíblia diz que, o apóstolo Paulo fala, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim. Agora estou na dúvida, não sei que é Tessalonicenses, não sei se é 1 e 2, mas diz assim. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, é do agrado de Deus que você seja grato em tudo. Agradeça ao Senhor por tudo que ele faz, por tudo que ele é na sua vida. Ele é o seu Salvador, ele é o seu Senhor, ele te ama, ele te ama. Ele tem você na palma da mão dele. Você é como a menina dos olhos dele. Ele tem um amor incondicional. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus fez essa cura também, né? Ele fez algumas curas, né? Em dias assim que pelos judeus não podia. Que coisa, né? Jesus curava também no sábado, né? Aí tinha aquela turma lá que não queria que Jesus fizesse isso. Mas Jesus falava assim: peraí, não é lícito fazer o bem no sábado? Não é lícito. E aí falava da hipocrisia daqueles homens. Porque, peraí, vocês, se um animal cair num lodo, vocês não vão lá resgatar, então vocês não estão trabalhando? Vocês vão deixar o animal morrer? E como que eu vou deixar perecer essas almas? Quer dizer, Jesus está falando, como que eu vou deixar um cego ficar sem cura, um homem das mãos mirradas ficar sem cura, sem ser transformado pelo poder de Deus, um endemoniado ser liberto? Como que eu vou deixar de fazer o bem para o homem que foi criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, de modo especial, e que havia uma promessa, desde lá do livro de Gênesis, já tinha uma promessa de que viria uma salvação. Então, esse Deus que nós servimos, queridos, é um Deus de poder. É um Deus que faz milagre no sábado, não importa o dia, não importa a hora, e não importa que tenham adversários, não importa que tenha torcida contra. Não importa, porque o time de Jesus sempre é vencedor. Então, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, você em Jesus, você é uma nova pessoa. E você pode pedir ao Senhor para Ele te curar, para Ele dar aquilo que você precisa, segundo a vontade dEle, porque Jesus ele faz tudo segundo a vontade dEle, porque como eu falei antes, o Senhor, ele é soberano. Ele podia ter curado aquele homem imediatamente, mas ele não fez, porque ele tinha um propósito nisso. Então, se Jesus não te curou, é porque louve ao Senhor mesmo na sua enfermidade. Adore ao Senhor mesmo no desemprego. Adore ao Senhor mesmo quando faltar o alimento. Adore ao Senhor mesmo quando tudo parecer perdido. Adore ao Senhor, busque a face do Senhor. Porque o mesmo Jesus que curou aquele cego e que curou tantas outras pessoas, ele continua manifestando o seu poder da mesma forma, até de formas maiores, porque ele fala na palavra dele que em meu nome farei obras maiores do que essas, do que aquelas que ele fez. Então creia no poder de Deus, no poder da palavra do Senhor. Ele é fiel, ele é justo, ele é verdadeiro, né? É, Jesus, ele, mesmo diante de tanta barreira, porque havia barreira da falta de fé de pessoas, havia barreira dos religiosos, havia muitas barreiras, até da família dele tinha barreiras. Mas ele es- extrapolou todas elas, ele foi vencendo todas essas barreiras, porque ele cria no Pai Celestial, ele cria no poder de Deus, no poder do Pai. E o Pai e ele são um só. E o Espírito Santo de Deus, ele foi derramado para nós, para nos consolar, para nos ajudar e para interceder por nós. Então, se tu está em qualquer dificuldade, o Espírito Santo, ele é capaz de interceder por você e o Senhor te conceder aquilo que você precisa
dentro do centro da vontade dele. E eu creio que ele pode fazer um milagre. De um jeito ou de outro, ele vai fazer um milagre. E você vai reconhecer esse milagre. Seja o milagre de uma resposta sim, e seja o milagre de uma resposta não. Porque Deus, ele nos responde e sempre a resposta dele é a melhor para nós. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Deus, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra ministrada. Que vidas sejam alcançadas, que vidas sejam salvas, que vidas sejam libertas para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Eu te agradeço e te peço, Senhor, que o Senhor visite as pessoas, Senhor, que o Senhor salve, que o Senhor cure, que o Senhor faça milagre, segundo a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus eu creio, Senhor, que o Senhor tem respostas para o teu povo. E eu creio na tua resposta, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço para vocês. Se vocês puderem compartilhar o vídeo, dar um like, eu agradeço para que pessoas sejam atingidas, né, por essa palavra. Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe e guarde. E vamos dizer juntos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Fiquem com Deus.